Vocês viram que ontem o Lula relançou o programa Mais Médicos, né? E hoje, na Folha de São Paulo, tá aqui essa notícia que gerou uma revolta geral. Entidades médicas criticam volta do Mais Médicos. E aí as pessoas nas redes começaram a relembrar aqueles episódios tenebrosos da nossa história, dos cubanos chegando e os médicos se organizando para vaiá-los lá no aeroporto e tal. E aí também misturou com a questão, essas entidades de classe, principalmente o Conselho Federal de Medicina, todo mundo relembrou aí a atuação que eles tiveram durante a pandemia. Tem vídeo aqui no YouTube, tá? O presidente do Conselho Federal de Medicina diz em live que o órgão apoia Bolsonaro. Eles fizeram a defesa de remédios sem eficácia alguma. Não puniram disciplinarmente os médicos que negaram vacina, que estavam barbarizando aí durante a pandemia, fazendo aqueles procedimentos até de cloroquina inalável, loucuras, né? E inclusive estão sendo processados aí por essa conduta durante a pandemia, mas isso não é o objeto do vídeo. Eu quero só relembrar para vocês que o Conselho Federal de Medicina não é órgão que zela pela saúde dos brasileiros. Não, é um órgão de classe, é um sindicato. Então, o que eles buscam é aumentar o rendimento dos médicos. É a preocupação deles. E eles fazem isso através do aumento da reserva de mercado. Então, eles atuam muito em causas assim para reduzir a quantidade de cursos de medicina no país, para reduzir a oferta de médicos e aí aumentar o rendimento. Atuam, por exemplo, os dentistas agora estão aplicando botox, está dando muito dinheiro isso. Aí eles atuam no sentido de passar uma legislação no Congresso impedindo que dentistas e enfermeiros apliquem botox, e aí passe a ser exclusivo de médico, aí cria uma reserva de mercado, mais renda. Então, eles não são órgão que cuida ou que preza pela saúde dos brasileiros, tá? Eles são órgão apenas um sindicato que defende questões ligadas à remuneração dos médicos, só isso. E por que eles adoravam o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro fazia tudo o que eles pediam, tá? Então, até essa notícia aqui no site do CFM, né? A pedido do Conselho Federal de Medicina, o presidente Jair Bolsonaro veta realização do revalida em faculdades privadas, ou seja, para manter esse exame só em universidades públicas. Por quê? Porque eles querem impedir a profusão de aprovações, né, no revalida, para impedir o aumento da oferta de médicos no Brasil, tá? Eles querem reduzir a quantidade de gente que consegue a permissão para atuar como médico, menos oferta de médico, maior o preço dos serviços médicos. Isso aí é o básico da lei da oferta e da demanda. Então, o Mais Médicos foi relançado ontem numa versão muito suave, tá? Extremamente suavizada. Tá aqui no Globo, página 20 de hoje. Mais Médicos é relançado com prioridade para brasileiros. Inicialmente serão 15 mil vagas, sendo 5 mil abertas nesse mês. O programa terá foco em profissionais com registro nacional. E aí, olha esse trecho que eu separei para vocês. As vagas obedecerão uma ordem de prioridade. Primeiro, médicos brasileiros com registro. Depois, médicos brasileiros sem revalidação. E, por fim, estrangeiros que ficam com as vagas remanescentes. Aí você me pergunta, mas se as vagas serão oferecidas primeiramente para os médicos brasileiros que têm diploma válido, então, por que eles estão se opondo? Se eles vão ter oportunidade de ocupar essas vagas primeiro, por que eles estão se opondo? Ou seja, mais ou menos assim, tem um pote de comida, eles vão lá, comem, eles têm preferência, e aí o que eles não querem mais, o descarte, o resto, eles ao invés de deixarem alguém comer, não, eles vão lá e chutam o pote, para a comida cair toda no chão e ser jogada no lixo. E ninguém mais comer. É mais ou menos essa a postura. E vamos lembrar, essas vagas que os médicos brasileiros não ocupam são as vagas dos grotões, assim, os lugares mais periféricos, lugares inóspitos, perigosos, distantes. Então, assim, o fato é que nenhum médico formado que tem habilitação para exercer a profissão tal vai querer parar num lugar desses. Por quê? Se ele tem oferta razoável de trabalho em centros urbanos, grandes centros urbanos, locais muito melhores. Então, é o seguinte, para solucionar essa oferta de médicos nos grotões, você precisa de uma medida meio heterodoxa como essa, tá? De trazer médicos sem registro. No fundo, o que o governo está mudando em relação a mais médicos lá da Dilma? Ao invés daqueles médicos que vinham cubanos, né, que vinham naquele regime de trabalho estranho, vamos nomear assim,
o salário deles ficava com o governo de Cuba e eles recebiam apenas 10% do valor. Na época, o Reinaldo Azevedo esperneava contra esse regime, né? A ilegalidade escancarada dos mais médicos e o tráfico de carne humana. Argumentava que esse modelo de trabalho ia contra a legislação trabalhista brasileira, ia contra a própria Constituição brasileira, enfim. Mas a discussão aqui é outra. O fato é que o próprio governo reavaliou e achou melhor não trazer os cubanos, né? Então, eles colocaram como primeira opção essa quantidade enorme de brasileiros que se formaram nessas faculdades no Paraguai, na Argentina e na Bolívia, e eles não conseguem passar no revalida, e aí fica essa massa de gente sem poder atuar. Então, me parece que o governo está interessado em usar esse tipo de mão de obra brasileira para mais médicos. Para a gente concluir, o fato é que esse programa funciona, tá? Você mandar esses médicos para os rincões, sejam eles cubanos, sejam eles esses brasileiros aí que não conseguem passar no revalida, formados fora do país, o fato é que o Mais Médicos teve impacto positivo para a saúde pública em locais remotos no Brasil, revela Ricardo Dantas, pesquisador da Fiocruz. Dantas fala isso com base na participação em uma pesquisa sobre os efeitos do programa entre os anos 2013 e 2017. A conclusão do estudo foi que a iniciativa ocasionou a melhoria de diferentes indicadores de saúde, como a redução da mortalidade e a melhoria do pré-natal. Abre aspas para ele, hein? Para muitos lugares no Brasil e fora, especialmente municípios pequenos e remotos, foi a primeira vez que tiveram acesso a cuidados com um médico presente e disponível. Então é isso, pessoal. Um golaço do governo, a volta dos mais médicos. E eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho e quiserem contribuir com alguma coisa, está aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.